E aí, lindona, eu sou a Carol Gebara, quero te convidar para uma conversa autêntica. Hoje a gente vai bater um papo sobre julgamento. E deixa eu te contar uma coisa, vão te julgar de qualquer jeito. Se você fizer algo, vão te julgar, e se você deixar de fazer algo, vão te julgar. O ponto aqui em questão é, você vai extrair na tentativa de agradar os outros, ou vai seguir em frente, vai seguir adiante, olhando para os seus interesses, para as coisas que você deseja conquistar e realizar. Só que não é tão simples assim quanto parece, né? Uma das demandas que mais aparece para mim em mentoria é o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar sobre mim, o que elas vão dizer ao meu respeito, e se isso não chegar muito bom lá do outro lado, se as pessoas não entenderem exatamente o que eu queria dizer, ou porque eu trabalho muito com psicólogas também, um dos grandes medos que chegam é de sair do código de ética ou de falar algo que a pessoa acesse uma emoção mais profunda e não dê conta daquilo. Então, vai escalando esse medo, né? O medo do julgamento, ele vai escalando e a gente se torna refém dele, porque a gente deixa de viver, deixa de se posicionar, de realizar, porque o julgamento ele vira ali a porta que define o que a gente faz e o que a gente não faz. Por isso eu quero trazer essa mensagem aqui hoje para você. Vão te julgar e ponto. É isso. Quando a gente aceita que o julgamento já faz parte, né, do movimento, a gente começa a se abrir para ter uma perspectiva diferente dele. E é sobre essa nova perspectiva que eu quero conversar aqui hoje com vocês. Primeiro eu quero que você entenda um pouquinho do meu contexto. Eu nasci, né, e cresci na igreja. Então, eu sempre fui dentro do ambiente evangélico, meus pais são pastores. Então, eu era uma pessoa que eu cresci muito referência. Então, sempre tinha assim, o que vão falar de você? Cuidado com o que você faz, com o que vão pensar, com o que vão falar, vão te julgar. Então, eu sempre cresci num ambiente que foi muito exercitada essa preocupação com o pensamento dos outros, com a opinião dos outros. O que até certo ponto isso é muito relevante, né? A gente vive num mundo, a gente se relaciona com pessoas, não dá pra gente simplesmente sair quebrando tudo e dane-se o mundo. Acontece que a gente tem que entender os limites disso. Então, eu sempre cuidei muito, né, da forma como eu falo, do que eu exponho, do que eu não exponho. E sempre ficou aqui dentro ressoando o que as pessoas vão dizer de você, o que as pessoas vão falar de você. O que a gente precisa entender é que cuidados, né, cuidado, ter uma preocupação com a nossa postura é fundamental, ser intencional naquilo que a gente quer comunicar é importante, mas quando isso começa a trazer prejuízos, te paralisar, a gente precisa olhar e entender isso mais a fundo. Chegou um momento da minha vida que isso começou a ser muito limitante. Principalmente quando eu resolvi ir para psicologia, me tornei psicóloga, e aí vamos usar as redes sociais para se posicionar. Vamos usar o Instagram, comecei pelo YouTube, depois fui para o Instagram. Então, como que eu vou falar, o que eu vou comunicar? E agora, aqui não entra assunto de igreja, mas aqui desse lado eu sou evangélica, aqui desse lado eu não sou evangélica, aqui eu posso e devo falar das coisas da Bíblia, que eu não devo nem tocar no assunto disso. Isso no começo, gente, virou um caos dentro de mim. Por quê? Qual o meu limite? Até onde eu devo ir, né, dentro do meu posicionamento como psicóloga, com uma postura ética, responsável, mas até que ponto eu vou estar negando os meus princípios, deixando de mostrar quem verdadeiramente eu sou? Ou será que eu vou estar parecendo ser uma coisa que não é verdade? E um dos meus valores muito forte é a verdade, né? Tanto que eu falo muito de autenticidade. Mas tudo isso porque eu estava o tempo todo pensando no que as pessoas poderiam falar quando vissem eu fazer isso ou aquilo. Porque dentro da clínica estava muito resolvido qual era o meu posicionamento em relação ao código de ética. E ponto. Então, você que é psicóloga, já reforço aqui, né? A gente não pode fazer nenhum juízo de valor ou
influenciar as pessoas ou tratar as pessoas a partir das nossas crenças, das nossas práticas. Mas como pessoa, eu tenho minhas convicções. Então, dentro da clínica, sempre foi movido pela ciência. Mas agora, Instagram é um lugar onde a gente faz, né, uma exposição maior, lifestyle, para onde eu vou, onde eu deixo de ir. E no começo eu ficava, meu Deus, e agora? Né? Eu me posiciono como psicóloga, mas eu não posso deixar mostrar, não posso permitir que vejam que eu vou para a igreja, que eu tenho... Não, mas quando eu fazia muito isso, eu ficava, mas e agora? As pessoas da igreja vão pensar que eu tô negando a minha fé e que eu tô com vergonha, sei lá, tudo isso que entra. Então, ó, já nesse instante, eu quero saber se você é uma psicóloga ou uma pessoa que tá ouvindo aqui que tem a sua religião, que segue uma prática de fé, ou se você não segue nenhuma prática. Eu quero saber exatamente a tua opinião, porque eu sei que esse assunto, ele vai mexer de vários lados aí. Então eu quero saber a sua opinião, eu quero saber qual a tua crença, o que você segue. Conta aqui embaixo, principalmente se você é psicóloga, tá bom? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui no chat do podcast para eu saber. E a gente vai se conhecendo mais aqui. Bom, eu precisei parar de olhar para aquilo que as pessoas iriam pensar ou julgar ao meu respeito, para conseguir encontrar o meu movimento coerente de posicionamento. Então, todas as vezes que eu olhava para isso, ai, fulano vai falar isso, ai, se tal pessoa falar aquilo, mas e se falarem isso, e se falarem aquilo, eu não encontrava saída. Isso aumentava muito minha angústia, isso me trazia um forte sentimento de exclusão, de insignificância e de eu tenho que me esconder, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ir pro meu cantinho, que era um movimento da minha criança interior. Ela sempre teve essa tendência de se esconder, de ir pro lugar de menor conflito, de menor exposição. Então, a minha tendência era me calar e sair de cena. Só que isso é meu trabalho. Então, eu precisei olhar para dentro. Eu precisei tirar os olhos do exterior, do externo, das expectativas das pessoas, dos objetivos das pessoas a meu respeito, abrir mão do que eles queriam ou pensariam a meu respeito e olhar para dentro. Olhar para o que eu sentia sobre aquilo, o que fazia mais sentido para mim mesclar nesse movimento e quais eram as pautas que eu iria abraçar, quais eu iria refutar. Sair do morno, sabe? Sair de cima do muro. E você me acompanhando no Instagram, você vê que é muito claro hoje, é muito bem desenhado, né, o que eu apresento ali, sem ter que tirar nenhuma parte minha, sabe? Sem ter que negligenciar, negar alguma coisa daquilo que eu sou. Mas eu precisei aceitar o fato de que, independente de qualquer coisa, iriam me julgar. E o julgamento diz mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. Mas o julgamento, ele tem um impacto muito maior no meu posicionamento profissional, principalmente nas redes sociais, o medo do julgamento, do que necessariamente o que eu escolho, né? A base que eu escolho me apoiar para me posicionar. E foi a partir disso, com várias reflexões, né, dentro de processos de mentoria, buscando a experiência de outras pessoas, não o julgamento das outras pessoas. Então isso tem uma diferença que eu já vou falar com vocês. Mas que eu fui entendendo que eu sou a Carol Gebara. E a Carol Gebara é mãe. A Carol Gebara tem uma fé cristã. A Carol Gebara é psicóloga. A Carol Gebara é filha. A Carol Gebara é artesã. Tudo isso faz parte do meu universo. E o meu universo de marca entra também todas as minhas facetas. E claro que dentro do Instagram eu trago com muito mais força a minha faceta psicóloga, sem que eu precise deixar de ser mãe, deixar de mostrar meus filhos, deixar de mostrar o que eu faço no fim de semana, deixar de mostrar o que eu gosto e as coisas que eu não gosto, porque tudo isso vai me fortalecendo na minha autenticidade, em quem eu sou. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E o que a gente faz com isso? Sinto muito. Eu não posso deixar de ser quem eu sou para que outra pessoa goste de mim. Mas a gente, quando olha para a criança interior e acessa, né, quando a gente volta o nosso olhar para o nosso interior, a gente começa a olhar para a nossa criança, entender as nossas necessidades, e aí tudo isso começa a fazer sentido. Porque eu passo a entender que, enquanto criança,
Eu tenho necessidade, faz parte da minha sobrevivência, pertencer. E o que eu faço ou eu deixo de fazer, muitas vezes põe em risco o pertencimento, e se eu não pertenço, se eu não tenho alguém que cuide de mim, alguém que me ampare, alguém que me afirme quem eu sou, que me valide, eu corro o risco de não receber suprimento, de não ter necessidades atendidas. Então, na infância, isso é muito sério. Por isso que na infância, a depender de como são desenvolvidas as coisas ao nosso redor, a gente pode crescer com dependências, a gente pode crescer com síndromes, a boazinha, a salvadora, a obediência cega, a impostora, a gente vai aprendendo a se moldar ao ambiente a garantir a nossa sobrevivência. E aí a gente vai dando mais valor para o que é de fora do que o que é de dentro, porque é assim. Mas a gente cresce e depois que a gente se torna adulto, a responsabilidade da nossa sobrevivência não é mais do mundo lá de fora, é do que a gente faz com a nossa própria vida, das escolhas que a gente faz. E essas escolhas são fundamentais para a direita e para a esquerda. Eu fico aqui ou eu saio daqui, eu me levanto, eu me sento, eu digo sim, eu digo não. Essas escolhas vão determinar, né, o seu sucesso ou o seu insucesso perante a sua vida. Mas, se a gente continua com aquela mentalidade infantil de dependência da criança interior ferida, a gente delega a responsabilidade das nossas escolhas para os outros. E aí a gente começa a ter prejuízo na nossa vida e deixar, por exemplo, de se posicionar, porque talvez alguém não vai gostar do que eu vou dizer, porque talvez alguém não vai se identificar com isso. Então, o que eu quero deixar de passo prático para você hoje é, primeiro, aceita que vão te julgar de qualquer jeito. Então, seja fiel a você, à sua história, aos seus princípios, aos seus valores, né? A sua criança. Você hoje é adulta responsável pela criança que você foi um dia e trazer essa segurança interna. A gente fala que a criança interior representa as nossas emoções, a nossa psique. E esse encontro traz segurança interna, melhora a nossa autoestima, porque a gente se pertence. A gente fala, eu sei onde devo entrar, eu sei onde eu não devo estar, eu sei a hora de entrar e a hora de sair das situações. Eu sei exatamente a escolha que eu devo fazer para trazer saúde para a minha vida. E a gente vai desenvolvendo essa confiança interna. E é sobre isso. Entender que o julgamento, ele não é maior. Óbvio que nos impacta. Óbvio que vai passar na nossa mente, que a gente vai refletir sobre isso, mas que não seja a primeira coisa que vai chegar para suas escolhas, para definir, determinar o seu caminho, mas uma parte do caminho. Que vai ter momentos que a gente vai olhar e vai falar, eu vou encarar isso. Tem momentos que eu vou dizer, esse não é um assunto que eu quero entrar aqui agora, mas que não seja determinante. O julgamento das pessoas não deve ser a primeira coisa que vai definir a sua vida. Repetiu? Repete de novo aí pra você, repete de novo pra você, até você encucar isso aí dentro. E ser fiel ao teu movimento, ser fiel a tudo aquilo que a sua história, tudo que você já viveu, né, as experiências que você já teve. E seguir em frente. As pessoas vão te julgar. Então, segue em frente, que quem tá contigo, a quem você pertence, tá com você. E vamos juntos. E quem não quiser, quem não se identificar, tá tudo bem. Cada um faz a sua escolha. Eu quero saber se essa reflexão chegou aí no teu coração, como que bateu aí. Então você pode curtir, deixar o seu like. Você que tá me ouvindo pelo Spotify, avalia esse canal para que isso tenha mais relevância e essa mensagem chegue ainda para mais pessoas. Se você está me acompanhando no YouTube, lembra de se inscrever no canal. Até mais!